Todo mundo encontrou, sim ou não? Tem alguém que precisa de ajuda? Se precisar, os obreiros estão passando. Eles vão até você e te ajudam a encontrar na Bíblia, se você precisar. Salmo de número 1. Salmo de número 1. Nem fácil, Salmo está no meio da Bíblia, né? O primeiro ali é o mais fácil de achar. Hoje eu quero falar com você sobre 3 conselhos que Deus nos dá. Os primeiros 3 conselhos, né? Que aqui no Salmo 1 Deus fala sobre várias coisas. Mas os primeiros 3 conselhos que o Senhor nos dá no Salmo número 1, para que a gente possa ser uma pessoa feliz. Quem quer ser feliz aí, diga amém. Amém. Então aqui no Salmo 1, Deus nos dá os primeiros 3 conselhos aqui no primeiro versículo mesmo, para a pessoa poder ser feliz. Vamos ler todo o Salmo 1, depois nós vamos meditar juntos. Salmo 1, versículo 1, vamos começar no 1, vamos até o 6. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha. A moinha é aquela folha seca, que o vento faz o quê? Espalha. Que bate o vento, joga para cá, joga para lá. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, ou seja, não será salvo ímpio, né? Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios acontecerá o quê? Será um caminho difícil para a pessoa que conhece a palavra e não está praticando, vai ser um caminho onde ela vai perecer. Vamos começar no 1. Primeira palavra que diz ali no versículo 1 é bem-aventurado. Bem-aventurado significa será feliz, ou é uma pessoa feliz, a pessoa que faz isso aqui que Deus diz. E todo mundo quer ser feliz. Primeiro, Deus nos deu 3 conselhos no primeiro versículo, para que nós possamos ser pessoas felizes. Às vezes a gente está deixando de ser feliz, anda triste, abatido, às vezes até o inimigo atacando os pensamentos da sua vida, porque deixamos de praticar o que Deus falou aqui no versículo 1. E esse salmo às vezes é básico, você já ouviu várias vezes, e diz aqui, ó, primeira coisa, feliz é o varão, o homem ou a mulher, que não anda segundo o conselho de quem? Então a primeira coisa que eu quero falar com você hoje é sobre o conselho dos ímpios. Se eu quero ser uma pessoa feliz, bem-sucedida, abençoada, ser verdadeiramente um servo, uma serva, um filho, uma filha de Deus, e permanecer na igreja durante muitos anos, ser abençoado por Deus, a primeira coisa, eu não posso andar segundo o conselho de quem? Ímpio. Porque quem é o ímpio? O ímpio é aquela pessoa que até conhece a palavra de Deus, só que ela não está praticando. É aquela pessoa que às vezes até está dentro da casa de Deus, ou às vezes está desviado, e conhece, sabe o que a Bíblia diz, só que não está conseguindo viver o que a palavra diz. É a pessoa que às vezes sujou o coração, é a pessoa que às vezes está entristecida, é a pessoa que naquele momento ela não está bem com quem? Com Deus. E ela não terá o conselho certo para te dar. Porque às vezes o conselho dela ou dele vai ser um conselho ruim. Não vai ser o conselho da palavra de Deus. E a Bíblia diz que eu não tenho que andar de acordo com o conselho dessa pessoa. Quando a gente chega na igreja, a gente chega assim num fogo, queimando por dentro, louco para ajudar em tudo que Deus pedir para nós, louco para ganhar a alma, fazer a obra, ir buscar e fazer isso, envolver. Daqui a pouco você quer ajudar, aí chega alguém que às vezes já está mais tempo que você na igreja, olha para você e diz, olha, se eu sou você, eu não me esforço muito assim não. Olha, se eu sou você, eu não me envolvo muito, porque se você se envolver com a obra, com as coisas de Deus, você vai só se machucar, vai só se incomodar. Então essa pessoa ela não está bem, porque ela tem alguma ferida, algum problema dentro dela, que ela não conseguiu resolver. E se você der ouvidos para essa pessoa, você vai perder aquilo que Deus tem para quem? Para você. É a mesma coisa que você está numa empresa, você é um funcionário novo, chegando cedo, meu Deus, saindo depois do horário, chegando antes, se dedicando, trabalhando, e você está dando tudo, está com gás. O chefe às vezes está elogiando, olhando e vendo que você é uma pessoa que ele pode promover. Aí chega um funcionário mais velho e diz, não trabalha muito aqui, que aqui ninguém te reconhece. Eu acho que o chefe é legal, ele só parece legal, mas ele não é não. E daí se você andar segundo o conselho dessa pessoa, você já começa a chegar atrasado, já não vai se dedicar como você se dedicava, vai começar a fazer com o corpo mole, porque você seguiu o conselho daquele que está trabalhando ali já faz tempo, mas que não está bem. Alguma coisa aconteceu, essa pessoa não conseguiu curar. Eu estava meditando essa palavra essa noite, e Deus estava lembrando
que todo ímpio um dia foi injusto. Todo ímpio um dia foi quente, cheio do fogo de Deus, e hoje está morto. É como a Bíblia diz, lá em Apocalipse, que aquela igreja era quente, e eles não eram nem frios mais, eles eram o que agora? Mortos. Então todo ímpio um dia foi quente, uma pessoa do fogo, cheia de Deus, mas ela conhece a palavra, ele conhece a palavra, alguma coisa a pessoa deixou entrar no coração, ela deixou de ser aquele fogo que era, e daí virou ímpio. Aquele que conhece a palavra, e se eu ouvir o conselho dessa pessoa, o conselho dessa pessoa não é bom, porque não vai me levar a ser um fogo, a servir a Deus. Amém? Então a gente precisa ouvir o conselho do justo, é da palavra de Deus. Então a primeira coisa que Deus diz, não ouça o conselho de quem? Do ímpio. Daquela pessoa que às vezes não vai te levar para perto de Deus. Você tem que andar com pessoas que vão te levar para perto, vão falar para você da palavra. Às vezes o ímpio é aquela pessoa que vai chegar para você, você quer mais de Deus, ela, mas você ouviu falar disso, você viu o que fulano fez, que o Beltrano, que não sei o que, aí com essa conversa que às vezes contamina você. Não ande com o conselho dessa pessoa. Às vezes ela vai dizer, olha, não se dedica, olha, não faz isso, depois não vai dizer que eu te avisei, que eu não te avisei. E daí até diz, quem avisa, amigo, só que às vezes os avisos não são bons. Então você não pode andar no conselho dessa pessoa, você tem que fazer o seu melhor, se dedicar, nunca deixar o fogo apagar. O ímpio é aquele que um dia teve cheio do fogo, e o fogo apagou. Está fraquinho lá, às vezes está uma faisquinha queimando lá dentro, a pessoa, é alguma coisa, essa pessoa não está resolvida, ela tem alguma coisa dentro dela que ela não está bem com Deus, que ela não está resolvida. E daí a pessoa começa a enxergar tudo com outros olhos, que a coisa não é boa, que não funciona assim, que não funciona assado. Irmão, toma cuidado. Você começar a andar de acordo com o conselho do ímpio, você não vai olhar mais com os seus olhos, você vai olhar com os olhos dessa pessoa. E Deus está dizendo, você quer ser feliz? O que é ser feliz? Ser um cristão bem sucedido? Não ande no conselho dos ímpios. Primeiro, uma vez tinha uma época que tinha uma pessoa que todo dia quase vinha falar comigo, me ligava, era um amigo que fazia obra, e daí, só que ele falava comigo só a coisa que não prestava, era um ímpio. Ele estava fazendo a obra, só que ele não estava bem. Alguma coisa tinha magoado, estava entristecido, um dia ele foi no fogo, e daí ele vinha só falar besteira. Eu comecei a ouvir ele. Daqui a pouco eu comecei a olhar para a obra, para as coisas, com os olhos dele. E comecei só a enxergar coisa ruim, ficar igual a ele. Comecei a ficar um ímpio também para ele. Meu Deus, está amarrado, isso aqui está só sujando, eu estou andando com a pessoa errada. Estou ouvindo? Senão eu vou me afastar dessa pessoa. Deixei ela de longe, comecei a buscar mais a Deus. E tudo isso passou, puxa, eu vi como eu estava enganado, a obra é uma bênção, as coisas são uma bênção, servir a Deus é uma bênção. Essa pessoa não está bem, ele é um ímpio. É aquele que às vezes anda com Deus, vai se aproximar de nós, mas não está bem com Deus. E a gente percebe como? Não pelos dons. Nunca olhe para uma pessoa pelos dons que ela tem. Porque às vezes a pessoa pode pregar, a pessoa pode pular, correr, evangelizar, ganhar alma, orar e alguém ficar curado, dar uma palavra para você te ajudar. Não importa o dom é irrevogável. Quando Deus dá um dom para uma pessoa, ela vai ter para sempre aquele dom. Ela pode estar lá fazendo. O Jonas não estava no pecado, sim ou não? Sim. Ele não estava desobedecendo a Deus, sim ou não? Sim. Mas ele profetizou, deu a solução para os marinheiros do barco. Se vocês me jogarem fora do barco, a tempestade acaba. Ele, mesmo no pecado, ele profetizou a verdade, o que deveria ser feito na situação errada. E ele foi jogado fora do barco, a tempestade não parou? Parou? Mas o dom é irrevogável, Deus me deu. Então como é que eu conheço uma pessoa? Frutos. Jesus não disse assim, ele falou que os falsos profetas queriam. Ele não disse, vocês vão conhecer eles pelos dons. Se eles curar, se eles fizerem isso, eles são uma bênção. Não. Jesus disse o quê? Pelos seus frutos os conhecereis. Então a gente tem que sempre olhar o fruto. E uma árvore não dá o fruto de uma hora para outra. Demora para dar o fruto. É ou não é? Então a gente tem que observar o fruto. Então, primeira coisa, não ande no conselho do ímpio. O ímpio é aquele irmão que não está bem, que precisa da sua oração. É a pessoa que não está resolvida, é a pessoa que um dia foi injusto, foi uma bênção, mas alguma coisa a pessoa deixou entrar, não cuidou do coração, sujou o coração, está entristecido, chateado, e daí às vezes a pessoa vai falar mal, vai falar mal da igreja, vai falar mal da obra de Deus, vai falar mal das coisas de Deus, vai falar mal das pessoas de Deus. Por que a pessoa vai fazer isso? Porque ela não está bem. É por isso que ela vai ter essa atitude, porque essa pessoa não está bem. Então, se eu começar a andar com essa pessoa, eu vou acabar ficando igual a ela. Eu vou começar a olhar para as coisas com os olhos dela. Ela vai te mostrar um negócio do, mas antes eu não enxergava isso. Claro que você não enxergava isso, você tinha um coração limpo. Por isso que você não enxergava. Um coração sujo, a gente enxerga até o que não existe. Aí, segunda coisa que ele diz, não anda segundo o conselho de quem? Você tem ouvido o conselho de quem?
A gente tem que ouvir o conselho do pastor. Você não está bem? Você tem que me procurar, bater na minha porta, eu vou atender você. Amém? Eu não sei porque as pessoas acham que eu sou bravo. Eu não sou bravo, pessoal. Se vier conversar comigo, vou falar com você, vou te dar a palavra. Você não precisa ter medo do pastor. Ah, vou lá falar com o pastor, o que o pastor vai pensar de mim? O pastor vai me xingar, vai dizer isso, vai dizer aquilo. Eu não vou falar. Eu vou te dar a palavra e vou orar por você. Você tem luta, como eu tenho luta, e como qualquer pessoa tem luta. Amém? Quem é que não passa por luta? Quem é que não é tentado? Todo mundo é. Eu sou tentado, você é tentado. Então a pessoa não tem que ficar com medo ou com vergonha. Tem que abrir o coração. Amém? Tem que abrir o coração e abrir o seu coração para a gente poder ajudar você. Às vezes você precisa de ajuda. Não ouça o conselho das pessoas erradas. Se eu ouvir o conselho da pessoa errada, eu vou acabar esfriando na fé, saindo da presença de Deus. Aí diz mais aqui, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Acho que antes da gente entrar no conselho no caminho do pecador, nós vamos em Provérbios capítulo 4. Provérbios é um livro para frente. Só vou ler esse aqui. Não vou trocar depois mais. Posso Deus me trocar. Estava frio? Ficou calor. Mas daí se ficar muito frio para o povo, aí pode ser. Provérbios 4. Todo mundo achou? Então não anda segundo o conselho do ímpio. Não faz isso, meu irmão. E olha, o ímpio anda por aí. A gente não consegue enxergar. Eu estava lendo esses dias aí em Coríntios, estou estudando. E o Paulo falou sobre os falsos profetas e disse que o diabo se transfiguraria até num anjo de luz para enganar. Às vezes a gente pensa, me aproximei do fulano, essa pessoa vai ser uma bênção. Às vezes não vai ser, não. Me aproximei daqui a pouco, vai ser uma bênção. Às vezes é o seu filho. Toma cuidado. Você tem que andar com a pessoa que vai levar você para perto de Deus. E quando você estiver errado, vai corrigir você. Provérbios 4. Todo mundo achou sim ou não? Sim. Então não ande segundo o conselho de quem? Do ímpio. Toma cuidado com quem você ouve. A gente tem que procurar o pastor. Marco, um dia senta, conversa comigo, eu dou um conselho para você. Provérbios 4, versículo 14. Olha o que o Salomão fala sobre o ímpio aqui. Ele diz assim, não entres na vereda de quem? Então ele está dizendo, não entre no caminho do ímpio. Aquela pessoa que não está bem com Deus. O ímpio é uma pessoa que está na igreja, que é de Deus, às vezes pode ter saído da igreja. Mas por que ela se deixou esfriar? Virou um ímpio, deixou de ser aquela pessoa justa. Porque ela deixou alguma coisa magoar, entrar no coração, entristecer, e não curou uma ferida. É uma pessoa que tem uma ferida, se ela curar, volta a ser o justo. Se ele se curar, volta a ser o justo. Aí diz aqui o 14, não entre na vereda dos ímpios. Agora ele diz mais, e nem ande pelo caminho de quem? Então o Salomão está dizendo, não entre no caminho dessa pessoa, não ande com ela. Você vai se esfriar, não pastor, eu estou perto dessa pessoa porque eu quero salvar ela, eu quero ajudar ela, eu quero ganhar essa pessoa para Jesus, vou trazer de volta. Às vezes ela não precisa tanto da sua companhia, mas da sua oração. Porque olha o que o Salomão disse no 15, o que está escrito no 15? Dê comigo a primeira parte, o que eu tenho que fazer? Evita. Foi isso que eu comecei a fazer. Quando eu comecei a evitar essa pessoa, eu comecei a melhorar. Comecei a ver que essa pessoa acabou me dando os conselhos ruins, comecei a enxergar o que ela enxergava, que não era verdadeiro, ela só enxergava que estava com o coração sujo, eu comecei a evitar. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi evitar o ímpio, no dia que eu cheguei perto do ímpio. Evita. E daí ele diz aqui, não passes por ele. Não passe. Porque senão essa pessoa tem sempre um assunto, uma história, uma novidade. Tu ficou sabendo? Tu sabia que tal coisa aconteceu? Tu ficou sabendo que você evita essa pessoa. Não passa por ela, porque essas coisas às vezes é só para falar o que não é. Aí ele diz mais aqui, e desvia-te dele. E o que mais que ele diz? E passa, então fica longe, só ora, oração, só abençoa essa pessoa, não fica tão perto, não, senão ela vai te afastar de Deus. Daqui a pouco ela vem com uma história, tu sabia que a gente tem que guardar o sábado? Daqui a pouco te confunde a cabeça de ela. Você sabia que o dízimo não é verdade? Sabia que isso aí do batismo é necessário? Tu sabia que tu foi salvo, mesmo que tu vá para o pecado, que tu adultério, faça tudo dia, tu está salvo. E daí às vezes eles vêm com umas doutrinas assim que tem que tomar cuidado, passa de longe, senão essa pessoa vai te desviar do caminho de Deus. Aí diz mais aqui o 16, pois não dormem se não fizerem o quê? A pessoa fica procurando alguma coisa errada. Tem pessoa que às vezes fica até investigando, gosta de saber o que esse fez, o que outro fez, o que está acontecendo. Aí diz mais, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Então toma cuidado, se afasta do ímpio. A Bíblia não está dizendo, chega perto, salva ele, a Bíblia está dizendo, evite. Não ande e não ouça o conselho dessa pessoa.
porque senão você não vai ser alguém bem-aventurado. Você vai ser alguém que não vai ser feliz. Vamos no Salmo 1. Salmo de número 1. Volta lá, né, gente? Não sei, eu não pedi para você deixar marcado, mas volta lá. Então, toma cuidado com o conselho de quem? Às vezes você pode estar andando pela rua e encontrar até alguém que foi pastor e não é mais, é ex-pastor. E daí a pessoa chega para você e diz: tem muita coisa para te contar que acontece na igreja. Não sei o que vai contar a história dele. Toma cuidado. Às vezes até aqui uma própria igreja. Eu saí da graça porque na igreja é assim, na igreja é tal, lá na igreja é só dinheiro. Vou falar para você, eu nunca fui cobrado por dinheiro. De todos esses anos que eu estou aqui. Nunca. De todos os anos que eu sou pastor da igreja do Passaredo, nunca fui cobrado numa reunião por dinheiro. O missionário chegar para mim, o missionário Cid, né, e dizer: olha, a igreja lá tem que acontecer tal coisa. Nunca. Todos esses anos ele nunca falou nada disso comigo. Nunca falou para mim: olha lá, você vai ter que pagar o aluguel, fazer isso. Nunca, em todos esses anos que a gente está aqui. E às vezes vai chegar alguém para você que está indo, coração sujo, vai lá e cobrança, isso. Não, irmão. Amém? A pessoa, quando ela não está bem, ela vai falar ao lado, e nem sempre é verdade. Então vamos lá, toma cuidado, a gente tem que abrir os olhos. Salmo 1, versículo 1 de novo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho. Não é nesse conselho que eu tenho que andar, eu tenho que andar na palavra. O que o pastor pregar para mim e me ensinar. É isso que você tem que fazer. Você sabe que nessa noite eu estava até lendo a diferença entre a ovelha e as características da ovelha. Estava lendo isso aí, prestando atenção num estudo muito bonito que uma moça escreveu lá. Eu estava lendo, irmão, a ovelha, ela não sabe se defender. É um bicho assim incrível. Às vezes ela cai para o lado e não consegue se levantar porque tem muita lã. E daí por isso que o pastor tem que usar o cajado para botar no pescoço dela e puxar ela de volta. E se a mosca começa a rodear a cabeça dela, ela fica perturbada por causa das moscas, e o pastor tem que pegar o óleo e derramar óleo na cabeça dela, para as moscas não chegar perto, não ficar incomodando ela. É um bicho incrível. E só que ela não enxerga direito, mas ela ouve bem. E a ovelha tem que conhecer a voz do seu. Não é o conselho dos ímpios que você tem que ouvir. Aí diz aqui: não anda segundo conselhos dos ímpios, e nem se detém no caminho de quem? Tá, o ímpio eu tenho que evitar ficar longe. É isso que a gente lê no provérbio. Se afasta. Agora ele diz aqui: não se deter. Não se deter significa que eu posso passar um tempo, mas esse tempo não pode ser muito grande com o pecador. Por que eu posso passar um tempo com o pecador? É o tempo necessário para evangelizar ele. É o tempo necessário para testemunhar com o pecador. Agora eu não posso ficar demais com o pecador, porque senão daqui a pouco eu estou fazendo o que ele está fazendo. Que senão daqui a pouco, em vez de eu influenciar essa pessoa, ela que vai fazer o quê? Que vai me influenciar. O pecador, ele está dizendo: não se detenha. Então não é que você não pode andar perto do pecador. Senão daqui a pouco o que você vai fazer? Você vai construir um castelo, fechar a porta e vai ficar só dentro da sua casa. Mas no dia a dia a gente anda perto de quem? Dos pecadores. O que é o pecador? O pecador é a pessoa que ainda não teve um encontro com Deus, não aceitou Jesus. Quando você chega na roleta do ônibus, se o cobrador não é convertido, ele é um pecador. É uma pessoa que, como nós, precisou, nós aceitamos Jesus e ele precisa. Então a gente vai andar: não, eu não vou mais em aniversário, eu não vou mais em casamento, não vou mais em nada, nem naquela janta que a minha família vai fazer, porque eu não ando com os pecadores. A Bíblia, com um pecador, a Bíblia não está dizendo que eu não posso andar. A Bíblia está dizendo: não se detenha, não fique muito tempo. Só o tempo necessário para você evangelizar, testemunhar, pregar a palavra e levar essa pessoa para perto de quem? De Deus. Esse é o tempo necessário. Ele está dizendo: não fique andando demais. E é verdade, toma cuidado com as suas amizades. Às vezes fica lá com aquela vizinha que vai tomar chimarrão e só fofoca. Você fica um tempão falando com ela e ela só falando que não presta. Você está entrando, vai contaminar você. Não fique muito tempo. Só o tempo necessário para pregar, para falar de Jesus. E o que mais que ele diz aqui, pessoal? Ele diz no final: nem se assenta na roda de quem? Toma cuidado, porque às vezes a gente não é só sentar, você pode estar de pé, mas daí tem umas pessoas falando mal de qualquer coisa. Toma cuidado, às vezes a gente se assenta na roda, junta todo mundo, começa a falar mal, falar disso, falar daquilo, aquela conversa negativa. Irmão, quando você chega e tem um grupo falando mal de alguém, seja de Deus, da igreja ou de qualquer pessoa, tu chega naquele grupo,
Quando você está com Deus, você sente uma coisa ruim. Quando aquelas pessoas começam a falar aquelas coisas, você se sente mal, das pessoas falando mal, das pessoas falando disso, principalmente quando elas estão falando de alguém pelas costas. A gente se sente mal se a gente anda com Deus, principalmente quando essa pessoa está falando de alguém pelas costas. O que vai acontecer com esse tipo de pessoa? Ela não vai ser uma pessoa feliz. Quem quer ser feliz? Então essas coisas aqui eu não posso fazer. Eu não posso me misturar com essas pessoas. E às vezes a gente senta na roda dos escarnecedores. Ah, pastor, mas eu não falei nada. Mas ficou absorvendo tudo que era dito. Você ficou absorvendo. Você não vai ser uma pessoa feliz. Não vai ser uma pessoa abençoada. A Bíblia está dizendo, não faça isso, sai de perto dessas pessoas. Porque quando eu faço isso, eu estou sendo ímpio. Ali juntando, falando, comentando, fazendo essas coisas, às vezes debochando, falando disso, daquilo, reclamando. Eu estou sendo ímpio. Eu não serei feliz. Eu vou ser feliz se eu não ouvir o conselho dos ímpios. Se eu não me deter muito tempo com o pecador. Se eu não me assentar na roda dos escarnecedores. Não é só assentar, às vezes é ir na casa. Amém? Às vezes é encontrar na rua, parar na esquina e ficar conversando. Então tem que evitar essas coisas. Se você quer ser um cristão abençoado, aí depois a pessoa diz, pai, eu não sei porque eu não sinto a presença de Deus, pai, eu não sei porque que Deus não me abençoa, pai, eu não sei porque que Deus não fala comigo, poxa, eu não sou mais aquela pessoa que eu era, parece que eu não tenho mais aquela vontade de orar, eu oro, não sinto mais aquela unção. Deixei de obedecer. Deus mandou, não sente, não ouça o ímpio, não se detenha com o pecador. Irmão, nada é em vão nessa vida. Ninguém chega onde chegou por acaso. Ninguém passa pelo que está passando por acaso. Tudo é uma consequência. Aquilo que a gente plantar, nós vamos colher. Só que a colheita não é amanhã. A colheita é daqui a alguns anos. E porque a gente vai colher só daqui a alguns anos, a gente pensa que não dá nada. Que eu posso continuar com essa prática, que não tem problema. Não está acontecendo nada agora. Mas amanhã vai acontecer. É a mesma coisa, se eu não cuidar da minha saúde hoje. Eu sou novo, eu tenho 28 anos. O corpo aguenta. Mas quando eu chegar nos 40, nos 50... vou começar a sentir a consequência do que eu fiz aonde? Lá atrás. É a mesma coisa, se você não cuidar do seu casamento hoje, tudo bem, vai durando, um vai aguentando o outro, vai aguentando o outro, mas vai chegar um dia que ele vai terminar. Então a gente vai colher amanhã. Então, por que às vezes eu não sou mais aquele cristão feliz? Aquele cristão cheio de unção, da presença de Deus? Porque às vezes eu deixei de praticar isso aqui que é o básico. O beabá do evangelho, não ouvir o ímpio. Tomar cuidado com o pecador. E principalmente, não assentar na roda dos escarnecedores. Procurar se afastar dos faladores. Amém? E às vezes a gente se aproxima, principalmente das pessoas que gostam de falar demais. Amém? Eu tenho notado que a pessoa que é igual a outra, elas acabam sempre se atraindo. A pessoa que gosta de uma coisa, gosta de outra, ela sempre se atrai. A pessoa que gosta de fazer uma fofoca, ela vai procurar quem? Quem gosta também. A pessoa que gosta de sentar na roda esclarecedora, ela vai procurar quem? Um companheiro de roda, que sente junto e goste de falar. E a pessoa que gosta de falar da Bíblia, quem é que ela vai procurar? Alguém que gosta de falar da Bíblia. A pessoa que gosta de meditar, quem é que ela vai procurar? Alguém que gosta de meditar. É a mesma coisa, às vezes eu tinha um pastor muito amigo, que a gente fazia? A gente juntava uns dias, e eu e ele, a gente gostava de falar da palavra. Às vezes eu pegava, eu preguei isso aqui na quarta, ele, eu preguei tal, e um ficava falando com o outro, e a gente ficava horas às vezes falando da palavra. Você vai andar com a pessoa que é parecida com você. Você gosta de orar, você vai andar com quem? Gosta de orar. Agora, eu não gosto de orar, eu vou sair de perto dos irmãos que são mais espiritual, que gostam de Deus. Eu estou na igreja, mas eu gosto, pastor, de dar uma dançada, de bater o pé. Pastor, até o carnaval, acho que eu vou lá dar uma olhada. Isso aí é coisa da carne, né? E daí você vai andar com uma pessoa espiritual, com uma pessoa que vai dizer para você que isso é errado. Não, você não vai querer andar com ela. Você vai querer andar com alguém que está na igreja e diz, eu também concordo que dá para ir no carnaval, vou andar junto. Você vai procurar uma pessoa parecida com você, que gosta do que você gosta. Só que a Bíblia está dizendo, eu não tenho que andar comigo, não me deter no pecador, que nem se sentar na roda de quem? Do esclarecedor. Se eu quero ser uma pessoa feliz, são 3 coisas que eu tenho que fazer. Versículo 2. O que eu tenho que fazer ao invés de tudo isso aqui? Antes, tem o seu prazer na lei? Aí tem que ser o meu prazer. Irmão, por que às vezes eu deixei de ser uma bênção, deixei de ser aquele cristão espiritual, deixei de ser aquela pessoa cheia do fogo? Porque eu fui perdendo o meu prazer nas coisas de Deus.
E às vezes a gente vai perdendo o prazer nas coisas de Deus, vai adquirindo prazer nas coisas desse mundo. Às vezes você se tem um prazer em trabalhar, você se sacia com o trabalho, e depois não tem vontade de fazer as coisas de Deus. Quando nós estamos bem alimentados, a gente não sente fome. E por que eu não tenho fome e vontade para as coisas de Deus? Porque às vezes eu estou me alimentando com as coisas desse mundo. E daí por isso que não sobra aquele desejo de me envolver com Deus, de buscar mais. Aí ele diz, tem o seu prazer na lei de quem? O Senhor. E é aí que tem que estar o meu prazer, na palavra. Aí ele diz, e nessa lei ele medita de dia. Eu tenho que ter tempo, meu irmão. Isso significa que eu tenho que ter tempo para pegar a Bíblia, para ler, para meditar, para tempo para orar, para falar com Deus. Eu preciso ter tempo, de dia e de noite. Eu tenho que ter um horário, eu tenho que ter um momento no meu dia para fazer isso. Você tem um momento no dia para trabalhar, um momento no dia para comer. Eu tenho que ter um momento no meu dia para quem? Para Deus. E meditar. Meditar não é só pegar a Bíblia. E bem-aventurado é o varão que anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém na roda escarnecedora, não se assenta na roda. Não é assim meditar, é bem-aventurado. Puxa Deus, quem é isso? Bem-aventurado. E você procurar entender aquilo que está escrito. E daí às vezes tu lê um versículo e fica o dia inteiro pensando nele. Ah Deus, o que isso significa? Ah, eu não entendi aquele versículo, eu quero que o Senhor me mostre, me revele. Amém? Isso é meditar, você procurar compreender. Então ele diz, na sua lei medita de dia e de noite. De dia e de noite também pode simbolizar os momentos bons e os momentos ruins que nós vamos ter na nossa vida. E a gente passa por momentos bons, onde tudo está dando certo, também passa pelos momentos onde vem o quê? As lutas. E o que ele está dizendo? Que mesmo na hora da luta, eu não posso perder o prazer de meditar. E muitas vezes as lutas, os problemas, nos fazem ir perdendo a vontade, o prazer de servir, de buscar a Deus. Às vezes a gente vai perdendo a vontade, não pode, nesse momento você também tem que buscar. O que vai acontecer com essa pessoa que é bem-aventurada? Que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores e não se detém com os pecadores. Versículo 3. Pois será como uma árvore plantada junto ao quê? Ou seja, o ribeiro é minha fonte. A água é a palavra. Irmão, uma árvore, para ela sobreviver, sabe o que ela tem que fazer? A raiz dela tem que crescer. Se ela não estiver enraizada, vai passar um vento, uma tempestade, o que vai acontecer com aquela árvore? Ela vai cair. Tem pessoa que não consegue se enraizar na igreja. A pessoa fica de igreja em igreja. Ah, eu não estou saindo dessa igreja porque aqui aconteceu tal coisa. Ah, porque eu não concordei com aquela palavra, não concordei com tal outra. Ah, porque eu sou um profeta, não me deixaram profetizar. Ah, porque eu sou isso, eu sou aquilo e não tive oportunidade. A pessoa fica de igreja em igreja e não se enraiza. E a Bíblia está dizendo que o justo, ele vai ser que uma árvore que lança a raiz dela. Ela é uma árvore que ela fica plantada junto ao rio, ao ribeiro. Ou seja, quando ela precisa de água, ela tem. E a nossa fonte tem que ser a palavra de Deus. E a nossa raiz tem que estar sempre na palavra de Deus. Aí ele diz mais: como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual, o que ela vai fazer? Ela dá o seu fruto na estação. E às vezes a gente parou de frutificar. Qual é o fruto que eu ando dando para Deus? Às vezes nós viramos uma árvore seca. Por fora tem uma casca. A gente parece de Deus, mas por dentro a gente está seco, anda vazio. Sem a presença de Deus. E não dá mais fruto nenhum. Não damos mais fruto para o Senhor. Aí diz mais aqui, ó. Dá o seu fruto na estação própria. E o que mais que diz? E cujas folhas. Por que a folha não cai? Porque essa árvore, ela está ali plantada junto ao ribeiro. Ela está sempre. Ela não tem sede, ela não tem falta dos nutrientes do que ela precisa para estar forte. Então a folha dela não cai. Por que a folha cai? Porque falta alimento. E às vezes quando a gente deixa de se alimentar, de buscar Deus, a gente vai secando, as folhas vão caindo. Tem muito cristão que está desanimado, caído, para baixo, chateado. Então a gente tem que buscar Deus. Aí diz mais aqui, ó. E as folhas não caem. E o que mais que a Bíblia diz? E tudo quanto ele fizer vai acontecer o quê? Irmão, às vezes a gente quer prosperar, mas está aqui um segredo para prosperar: obedecer o que Deus mandou. Não ouvir o ímpio, não ficar muito tempo não com o pecador, e não se sentar na roda escarnecedora. Buscar mais da palavra de Deus. Então tudo que eu fizer vai prosperar. Tudo que eu fizer vai dar certo na minha vida. Aí ele diz mais: não são assim os ímpios, mas os ímpios são como a moinha que o vento faz o quê? Tem gente que é assim, que tem uma folha seca.
fica de um lado para o outro convida, vamos na igreja tal, a pessoa vai, porque ela não tem raiz onde ela está. Você tem que estender a sua raiz. Se uma árvore não estende a sua raiz, ela não cresce. É por isso que tem muito cristão na igreja que não cresce espiritualmente, porque ele não se enraiza na igreja. A pessoa ficaria, o que eu não gostar, eu vou cair fora. E hoje em dia você dá uma caminhadinha, tem uma igreja perto da outra, então a gente tem que se enraizar, então você vai crescer. E se você não estiver enraizado, você vai passar pelas tempestades que a vida vem, que a vida traz, e mesmo na igreja a gente passa por luta, você nunca vai permanecer firme, você vai viver caindo. Agora quem está enraizado, pode vir a tempestade, a luta que vier, diga para o irmão do lado, nada tira você da igreja. Amém? Se eu estiver enraizado, pode vir a luta que vier, o problema que vier, nada me tira da casa de Deus. Por quê? Porque eu estou enraizado. E a minha raiz tem que estar perto do ribeiro, porque quando eu precisar de água, eu tenho a revelação, eu tenho a palavra de Deus. E é isso que eu tenho que ser. Agora, os 3 conselhos que eu tenho que seguir, se eu quero ser uma pessoa feliz. Primeiro, não ande no conselho dos ímpios. Às vezes alguém te dá um conselho, uma palavra, falou isso, aquilo, não faça o que essa pessoa disse. Não vá atrás dela. Segundo, não se detenha muito nos pecadores. Toma cuidado com as pessoas que não são de Deus, para que elas não acabem influenciando você para longe. Aí você acaba sendo influenciado por um colega, por um amigo, por um familiar que não anda com Deus. Toma cuidado. Terceiro, não assente na roda dos escarnecedores. Ah, mas eu não estou falando nada, mas eu estou absorvendo. Sentado junto eu estou dando audiência, estou sendo a plateia. E é só isso que o escarnecedor precisa, alguém que goste de ouvir. E a gente não tem que ser pessoa que gosta de ouvir o que não é bom. A gente tem que procurar ouvir só aquilo que vem da palavra. Ande com pessoas que vão levar você para perto de Deus. Por que às vezes a gente deixou de ser um cristão feliz? Porque começamos a ouvir e a andar com as pessoas erradas. Como pastor, mas é um irmão da igreja. Nem todo que está em Israel é israelita. Ah, mas é uma pessoa de Deus. Toma cuidado. Ah, mas é uma pessoa que cura, que faz isso, que faz aquilo. Toma cuidado. Amém? Eu já ouvi pessoas dizer, pastor, eu contratei o fulano que era um obreiro de outra igreja, ou era pastor de outra igreja, trabalhava com não sei o quê, e me passou a perna. Poxa, mas era um obreiro. Toma cuidado. Às vezes a gente tem que cuidar, a gente nunca sabe onde o ímpio está. Como é que eu vou identificar? Olhe para os frutos. Olhe para os frutos, você vai conseguir ver quem é aquela pessoa. Só tem uma maneira de a gente conhecer a árvore. Pô, pastor, tem uma árvore que parou do meu lado. Será que é boa ou não é? Olha para o fruto que ela vai dar. É assim que você conhece as pessoas, pelos frutos. Não é pelo dom. Tem pessoa que conhece a Bíblia assim, que é uma loucura. Dá um show em você. Tem tudo de cor na cabeça. Tem gente que é boa para memorizar. Mas vai te falar 300 versículos. Sabe tudo. Mas o que eu tenho que olhar? Fruto. É isso que eu tenho que olhar, o fruto, não o dom. O dom a pessoa às vezes já recebeu de Deus, já orou, tem aquele dom. Mas o fruto. Fruto só tem quem anda com o Espírito Santo. Quem não anda com o Espírito Santo não tem os frutos. Amém? Vai ter os outros frutos que não são do Espírito Santo, mas que são os frutos da carne. E o que é os frutos da carne? Se você pegar a Gálatas 5, você vai ver. Inveja. Amém? Nunca tem inveja. O outro está indo melhor do que eu. Obrigado, Senhor, abençoe ele. Pai, eu fui lá, ganhei 2 almas. O meu irmão foi e ganhou 5. Aleluia. Abençoe, irmão, Deus. Que bom que ele ganhou 5, ganhei 2. Nós estamos ganhando do mesmo reino, não é competição. Amém? A inveja, o ciúme, a ira, a discussão, fofoca, peleja, tudo isso é fruto da carne. Então já estou vendo essa árvore, né? Tem que andar com aquela árvore que está perto do Espírito Santo. E ela vai ter os frutos do Espírito Santo: o amor, a longanimidade, a paciência, o domínio próprio. Amém? A paz, a alegria. Esses são os frutos da pessoa que anda com quem? Com Deus. Eu quero ser feliz. Se eu quero ser feliz, 3 coisas. Não ande no conselho do ímpio. Ímpio é aquele que vai dizer para você que é de Deus, mas não está bem com Deus. Não fica muito tempo com os pecadores. Toma cuidado com quem você anda. Terceiro, nunca se assente na roda dos escarnecedores. Sentiu que a pessoa está falando mal, falando isso, falando aquilo, dizendo tal coisa, reclamando, murmurando, e que não sei o quê, e às vezes é tudo porque está com o coração sujo. Não fica perto, vai contaminar você, vai sujar você. Segundo, meu irmão, ali já tem o demônio.
E se você ficar naquilo ali, tem um demônio que vai entrar em você também. Vamos comigo lá em 2 Timóteo. Lembrei do versículo agora. Segunda Timóteo, capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2. Como ali que passou. Segunda Timóteo, capítulo 2, pessoal. Se precisar de ajuda, só chamar os obreiros aí. Todo mundo achou? Sim ou não? Vamos lá então, pastor. Versículo. Vamos começar no 14, mas eu quero meditar mesmo no 15. Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, senão para a perversão de quem? Os ouvintes. Agora o 5, o 15. Procura apresentar-te a Deus. Como é que eu tenho que me apresentar a Deus? Aí eu tenho que ver, será que Deus me aprova ou Deus me reprova? Bom, se eu estou andando, ouvindo ímpio, andando com o pecador, sentando na roda escarnecedora, eu estou reprovado. Eu tenho que me apresentar a Deus como um cristão aprovado. É assim que eu tenho que chegar diante de Deus. Deus, eu estou aprovado. Por quê? Porque eu estou andando na tua palavra. Aí ele diz aqui, procura apresentar-te a Deus aprovado. Aí Deus fala mais aqui, como obreiro, uma pessoa obreira, porque eu sou obreiro onde eu estiver, estou vendo aula, pregando. Aí ele diz aqui, como obreiro que não tem do que se... Não tem nada na nossa vida que nos envergonhe. Que alguém possa dizer, você fez isso, fez aquilo, você tomou atitude tal, você falou tais palavras, você teve comportamento tal, e a gente às vezes fica envergonhado, desabonado por causa da atitude que teve. Não pode ter nada na minha vida que me envergonhe. Então você tem que fugir da aparência do mal, você tem que cuidar de todas as coisas. Aí ele diz aqui, que não tem que se envergonhar, e aí ele diz mais, que maneja bem a palavra. Por que eu tenho que manejar bem a palavra? Porque o diabo, ele usa até a palavra para tentar te enganar. Chega aquele cara esperto, bota um vídeo no YouTube, pega meia dúzia de versículos, monta um raciocínio e convence você de uma doutrina errada. Por que eu caí na conversa e agora para mim o que o fulano falou naquele vídeo, ou o ministério, o pastor tal, o pregador tal, é a verdade? Virou algo absoluto, porque você não maneja bem a palavra. Aí ele pegou meia dúzia de versículo e te enganou. Conseguiu passar você para trás, porque você não maneja bem o que? A palavra. Agora, se eu manejar bem a palavra, ninguém vai me enganar. Eu sempre está escrito. Ele vai vir com tal versículo, só que eu olho a Bíblia como contexto. Eu sei que lá está escrito isso, ali, aquilo, e esse pensamento não funciona, porque a Bíblia ela não se contradiz. Aí diz aqui, ó, que maneja bem a palavra. Quando chegar um ímpio perto de mim, se eu manejo bem a palavra, eu já vou observar, essa pessoa não está legal. Isso aqui que essa pessoa falou, a palavra não manda fazer. Amém? Mas a pessoa chega para você e diz, olha, não deixe assim. Se eu sou você, não deixe desse jeito. E a Bíblia diz, não vos vingueis a vós. Eu já estou vendo, essa pessoa está indo contra a palavra, isso aqui não é de Deus. Aí esse conselho não foi certo. Aí ele diz aqui que maneja bem a palavra da verdade. Agora presta atenção no 16. Evita os falatórios do quê? Evita os falatórios profanos. O que diz a Bíblia? Porque eles produzirão maior... Por que maior impiedade? Porque quem está falando já é ímpio. E você que está ouvindo também acabou de virar ímpio agora. E a impiedade aumentou mais? Porque daí a pessoa começa a falar mais e mais e mais, e às vezes a conversa se alonga. E já estava na impiedade, agora aumentou mais ainda, acrescentou mais pecados do que eles que já tinha praticado. Viu? Quer ser feliz? 3 coisas. Não anda no conselho do ímpio, não fica muito tempo com o pecador e cai fora das rodas dos escarnecedores. Viu que a conversa ficou ruim, levanta e cai fora. Ah, mas a pessoa vai ficar brava comigo, eu vou perder a amizade. Melhor é agradar a Deus do que agradar os homens. Vamos ficar de pé atrás. Todo mundo entendeu? Sim ou não? Sim. Então tá bom, glória a Deus. 3 coisas. Primeiro,
Não ouça o conselho dos ímpios, não anda de acordo com o conselho daquela pessoa que não está bem com Deus. Segundo, toma cuidado com o tempo que você passa perto do pecador. É o tempo suficiente para evangelizar, para dar uma palavra para aquela pessoa, né? A Bíblia até diz que eu tenho que cuidar o meu pé demais na casa dos outros, é ou não é? Para que a pessoa não canse de nós, né? E terceiro, não sente na roda dos... Às vezes você encontra a pessoa até na rua, pá, e aí fulano, como é que você ficou sabendo? Pá, fulano, nem quero saber. Se é da vida dos outros, não me fala. Melhor eu nem ficar sabendo. Toma cuidado com a roda escarnecedores. Você viu tal coisa? Pá, mas tal, bafafá. Não quero saber. Eu quero ficar bem com Deus. Eu quero ser um cristão feliz. Amém? Cheio da unção, cheio da presença de Deus. Eu quero ser um cristão que quando ora, já sente a presença. Tem cristão que ora e fica ali orando, e não, a presença de Deus não vem. Deus só não habita no templo que está sujo. E às vezes tem uma sujeira que eu não estou vendo, por isso que a presença não vem mais, aquele prazer de orar não vem mais, aquele prazer de ler a Bíblia não vem mais, aquela vontade de servir não existe mais. Entrou a sujeira. Entrou a sujeira, o Senhor tem que sair. Amém. Deus não pode habitar onde tem a sujeira, onde não tem aquilo que agrada a Ele. Então você tem que limpar, procurar. Deus, se eu não estou sentindo mais, está uma coisa errada. Provérbios 26:2 diz: não existe maldição sem causa. Como o passarinho não vai pousar se não tiver um galho, se a maldição não vai vir, se não houver uma causa. Eu tirei a causa, a maldição tem que vir. Segue os 3 conselhos básicos. Primeiro salmo: não ande no conselho ímpio. Às vezes a gente anda triste, para baixo, desanimado, até pensando em sair da igreja, porque ouviu as pessoas erradas. O ímpio um dia foi justo, mas por que essa pessoa ficou ímpia? Porque não cuidou do coração, porque deixou às vezes se contaminar. Amém? Às vezes porque a pessoa é rebelde mesmo, você dá uma ordem, a pessoa não ouve, você fala um negócio, a pessoa não quer obedecer, tem orgulho, leva a rebeldia, e daí a pessoa se chateia, não curou o coração. Não fique muito tempo com o pecador, que é aquela pessoa que não anda com Deus, você tem que cuidar o tempo que você fica com ela, para ela não te influenciar. Aí você começa a fazer uma amizade demais com aquele colega, ou com aquela colega, essa pessoa vai te levando para longe de Deus, você vai fazendo coisas que você não fazia, ouvindo que não tinha que ouvir, e nunca senta na roda escarnecedora. Você viu que tem uma rodinha, um grupinho, as pessoas falando, não fica perto, isso só vai fazer mal, só vai contaminar o seu coração. Coloca essa mão no coração, vamos orar. Senhor. Olá, que prazer ter você aqui no meu canal no YouTube. Olha, não esqueça de ativar o sininho para você receber todas as mensagens que serão postadas no canal. E eu peço que, se você não é inscrito, você venha se inscrever no canal e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas com essa mensagem. Um abraço.